Olá! Neste vídeo falaremos sobre a história das permutações. Os autores dessa apresentação são Gabriel Longato Clemente, meu colega, e eu, Caio Henrique Silva de Souza. Vamos lá! Como essa é uma apresentação sobre a história da matemática, a gente precisa, antes de tudo, exibir um contexto para a álgebra do período histórico que a gente vai ver. No século XVIII, os grandes problemas da álgebra giravam em torno de equações polinomiais. As perguntas que os matemáticos da época faziam eram: toda equação possui uma raiz? Ou então, uma equação possui quantas raízes? Ainda, as raízes de uma equação são reais ou complexas? E o problema da álgebra que mais interessava os matemáticos daquela época era saber se era possível encontrar uma expressão para as raízes de um polinômio, de grau qualquer, ou seja, uma fórmula que fornecesse as raízes do polinômio sabendo os coeficientes dele. O que a gente vai ver a seguir são alguns matemáticos que tentaram resolver esse problema e como a teoria dos grupos de permutação acompanhou essas tentativas. O primeiro que destacamos é Lagrange. No trabalho Reflexões sobre a solução de equações algébricas, o Lagrange utilizava permutações de raízes de polinômios para buscar uma fórmula para elas. Esse trabalho do Lagrange foi provavelmente o primeiro da história da matemática em que implicitamente a gente encontrava algumas noções que mais tarde viriam a se tornar os conceitos da teoria de grupos. Outros dois matemáticos importantes para o problema de se encontrar uma fórmula para as raízes foram o Ruffini e o Abel. Esses dois foram responsáveis por mostrar que polinômios de grau 5 ou de graus maiores não admitem uma fórmula geral de resolução. A prova do Ruffini era para polinômios de grau 5 e utilizava ideias de Lagrange. Porém, ela não convenceu alguns matemáticos da época e foi descoberto mais tarde que a prova estava incompleta. O Abel era um dos matemáticos que não estava convencido com a prova apresentada pelo Ruffini. Anos mais tarde, ele foi o responsável por, de fato, provar o resultado para polinômios de grau maior ou igual a 5. Atualmente, o teorema que diz que não existe uma fórmula geral de resolução para equações polinomiais de grau maior ou igual a 5 é conhecido como Teorema de Abel-Ruffini. No processo de provar o teorema, eles desenvolveram alguns elementos da teoria dos grupos de permutação. Hoje, o problema de encontrar as raízes de um polinômio e a resolução dele mudaram de área. O problema passou a ser estimar, aproximar as raízes de um polinômio. E a área passou a ser, então, a análise matemática. Um exemplo de ferramenta para localizar raízes de polinômios é o método de Newton das aproximações sucessivas. Esse método dobra o número de casas decimais precisas da raiz de uma etapa para outra. E pode parecer ruim termos trocado a exatidão de uma fórmula, que o Abel provou que não existe, por uma maneira de aproximá-la, mas isso é só impressão. Porque, de fato, hoje o interesse por resolver equações polinomiais é majoritariamente computacional e, portanto, até mesmo uma fórmula exata forneceria apenas estimativas das raízes, pois os computadores eles só trabalham com aproximações. Bom, voltando então para a história das permutações, a gente vai ver agora outro matemático que ajudou a consolidar essa área. E esse cara é o Galois. O Galois também foi muito influente na formação da teoria dos grupos. Ele é considerado como um dos fundadores dessa teoria, que na época ainda era restrita aos grupos de permutação. O que o Galois fez foi reconhecer que as principais propriedades de uma equação polinomial elas podiam ser interpretadas como propriedades de um grupo associado a essa equação. E para descrever essas propriedades, ele criou alguns recursos que são muito importantes na teoria de grupos que a gente conhece hoje. Por exemplo, a noção de subgrupo normal. E além disso, ele foi o primeiro a usar o termo grupo, que para ele era uma coleção de permutações fechada na relação binária dada pela composição. O trabalho do Galois foi muito importante, foi feito por volta de 1830 e ele foi entendido e assimilado pela comunidade matemática muito lentamente. O Cauchy é mais um grande matemático envolvido com a história das permutações.
Ele foi responsável por inaugurar a teoria dos grupos de permutação como uma área independente, ou seja, para além das soluções de equações polinomiais. E ele também contribuiu com diversas das terminologias e notações que a gente usa hoje. Por exemplo, a notação de permutação que a gente vai ver nos próximos vídeos é devida a ele. Além disso, foi ele que reconheceu a identidade como uma permutação, definiu o produto dentre permutações, as transposições e o grupo alternado, que a gente vai ver no quarto vídeo. Por fim, a gente vai apresentar as contribuições do matemático Camille Jordan. No trabalho Tratado sobre Substituições e Equações Algébricas, o Jordan foi responsável por compilar e conciliar os trabalhos anteriores. De fato, ele unificou a apresentação dos resultados do Galois, do Cauchy e de outros autores. O Jordan ele achava que o conceito de grupo de permutação era o conceito-chave para a matemática da época dele. E após esse trabalho, que foi um marco na teoria dos grupos, os grupos só voltariam a ter um papel importante na matemática depois da segunda metade do século XX. Para terminar, a gente deve dizer que também são uma boa motivação para o estudo das permutações os usos delas na matemática moderna. Por exemplo, na definição explícita de determinante, que tem um papel fundamental na análise de funções de mais variáveis. Mas nós aqui preferimos apresentar somente a motivação histórica, porque você possivelmente vai encontrar esta e muitas outras aplicações das permutações em seus próprios estudos. Bom, então, esse foi o panorama que queríamos apresentar. Esperamos que essas perspectivas ajudem na compreensão dos conteúdos que apresentaremos a seguir e até o próximo vídeo.